Imagine que nós estamos desde o tempo que a gente era primitivo até agora, né? Atravessando milênios e evoluindo. A tua mente já possui, lá no recôndito, nas criptas da memória, recursos da cultura de todos os grandes centros culturais do planeta. Acreditem ou não, é isso. Está tudo arquivado no nosso subconsciente, no nosso corpo mental, né? E está latente. Ou seja, se você se propõe a estudar, a crescer, a abrir, isso aflora. Da mesma forma que se você optar por mal, também aflora o tempo que a gente foi primitivo, a gente foi do mal. Tá? Olha, interessante, o teu perispírito já se revestiu com porções da matéria de todos os continentes do mundo. Nós já vivemos, gente, em todos os continentes desse planeta. O nosso perispírito, ele traz isso marcado, porque quem molda o físico é o perispírito. Em cada planeta que ele for nascer, ele tem que moldar o físico na matéria de acordo com aquele planeta. E aqui na Terra, o perispírito molda o nosso corpo físico no país em que a gente vai nascer, que a gente vai passar pela experiência reencarnatória. As tuas irradiações, através das roupas que te serviram, já marcaram todos os salões da aristocracia e todos os círculos da penúria do plano terrestre. Nós já fomos da Society e já fomos da Ralé. São experiências. A gente já foi rico, já foi pobre. A gente já participou daquelas grandes sociedades lá do velho mundo. E também a gente já foi índio, com todo respeito aos índios. Mas, ou seja, a gente já foi espírito ainda em início de evolução. Né? É um verdadeiro leque, né, a nossa existência. A tua figura humana, já integrou os quadros do poder e da subalternidade em todas as nações do mundo. Já fomos poderosos, mandões e mandados. Já fomos subalternos também. As tuas energias genéticas ou sexuais e afetivas já plasmaram corpos na configuração morfológica de todas as raças. Imagine o tamanho que é a nossa família, nós já vivemos em todos os lugares, fomos filhos e pais em todos os lugares. Os teus sentidos já foram arrebatados ao torvelinho de todas as diversões mundanas. Nós já passamos por tudo, gente. Se quisermos passar, ainda tem para passar, né, nesse mundo. Mas prestem atenção que daí surgem os vícios, os deslizes, as tendências. Por que numa família nasce, por exemplo, 4 filhos? Um deles tem tendência à droga, ao álcool. Os outros são todos normais. Aflorou aquilo que ele foi no passado.
E é isso que a gente precisa entender para a gente combater. Para isso que nós estamos aqui reencarnados. E a tua voz? A tua voz já expressou o bem e o mal em todos os idiomas. O teu coração já pulsou no ritmo de todas as paixões mundanas e passageiras, efêmeras. Nós já erramos muito, nós já fomos por caminhos equivocados demais, dando aso a isso, né? E os teus olhos já se deslumbraram diante de todos os espetáculos conhecidos, desde o horrível das trevas, eu que o diga, às magnificências do belo. Nós já passamos por tudo isso. Os teus ouvidos já registraram todos os tipos de sons e de linguagem existentes no mundo. São milênios. Os teus pulmões já respiraram o ar de todos os climas. O teu paladar já se banqueteou abusivamente nos costumes culinários de todos os povos. Vocês já viram que tem tendência, tem pessoas que gostam da comida árabe, outro da comida japonesa, outro da comida da... A prova está aí, né? As tuas mãos já retiveram e já dissiparam fortunas constituídas por todos os padrões de moeda humana, até anterior à moeda que apresentaram para Jesus lá do tributo a César. A tua pele já teve cores diversas e já foi beijada pelo sol em todas as latitudes da terra. E a gente se pergunta, racismo, por quê? Porque a gente escolhe o país ou a cor que vai nascer dependendo da nossa prova ou expiação a passar. Então, gente, racismo por quê, né? Nós também já passamos por isso. Talvez o racista passou por isso, foi vilipendiado e agora ele faz isso voltar ao seu consciente. Quem sabe? E a tua emoção? Já passou por todas as experiências possíveis de renascimentos e mortes sucessivas. Sim, meus irmãos, porque são milênios e milênios. Já pararam para se perguntar agora a responsabilidade de estar reencarnado? E nessa época difícil que nós estamos atravessando? Por que nessa época? Por que nós escolhemos essa época? O que essa balbúrdia que está aí no mundo fala para a gente, no nosso interior? Como que a gente deve agir? O momento, meus irmãos, é de olhar para dentro de si. Tá? Olhando para dentro, a gente vê as mazelas, as necessidades e a gente planeja o nosso futuro melhor. Tá? Então, meus irmãos, o tema da palestra, eis aí por que o Espiritismo te pergunta.
Agora vem uns puxões de orelha, né? Não julgas ou não achas que já é tempo de renovar em todos os sentidos? Olha a paciência de Deus para conosco. Milênios. E a gente vai falar por que a paciência daqui a pouco. Sem entendimento e sem renovação, o que vale a nossa vida na carne? Porque lá na espiritualidade é tudo bonitinho, né? Depois que você é resgatado, você vai para as colônias espirituais, tem hospital, tem escola, tem palestra, tem aprendizado, tem lazer, tem tudo, né? E aqui na carne? Aqui nós, através das provações, nós vamos enfrentar os leões soltos, os irmãos menos evoluídos, que vão nos colocar à prova as nossas virtudes. Lá não tem isso, lá é mais ou menos todo mundo no mesmo nível. E a gente aprende. Aprende para depois tomar um corpo de carne e colocar em prática. E é o que a gente menos faz. Infelizmente, é isso. Nós vivemos a mesmice reencarnatória. A gente evolui muito pouquinho em relação, se a gente estabelecer uma relação com a encarnação anterior. E está na nossa mão fazer a diferença. Mesmo porque esse mundo já está transformando, se a gente não fizer parte da gente, esse barco nós vamos perder, né? Então, meus irmãos, sem estudo, conhecimento, entendimento e renovação, o que vale a nossa vida aqui na Terra? Agora vamos refletir juntos o que o Espírito diz, tá? Não tem nada meu aqui. Para nos livrar da mesmice reencarnatória. Se fores, ou se fosse para continuares repetindo aquilo que já foste, e tudo o que fizeste, não terias necessidade de um novo corpo, ou de uma nova existência. Você veio para ficar estacionário. E é o que a grande maioria faz. A gente costuma evoluir muito pouco. A gente não para analisar isso. E nós temos que ser melhores a cada dia. Porque se a gente voltar para o plano espiritual da mesma maneira que a gente saiu de lá, não ganhamos nada, né? Olha só, então se fosse para continuar repetindo aquilo que já foste, tudo que fizesse, não terias necessidade de um novo corpo e de uma nova existência. Prosseguirias então de alma petrificada, grudada à matéria gasta da encarnação anterior, precedente, enfeitando um jardim de cadáveres. Ou seja, as mesmas más tendências, os mesmos vícios, os mesmos tigres, os mesmos impulsos, nada de novo. Continuamos como o nosso cadáver que ficou lá no cemitério, né? Nosso cadáver anterior. Agora, olha que interessante, ele fala então, vives novamente na carne para o burilamento do teu espírito. A
reencarnação é a porta e o caminho da grande luz. E a gente acrescenta, essa agora é a mais importante. Não devemos ficar curiosos para comparar encarnações, né? Eu fui fazer uma regressão para me dizer o que eu fui lá atrás, me interessa. O que você é agora? O que você quer agora? O que a gente foi lá atrás, a gente sabe, é só olhar as tendências, os vícios, né? A gente sabe que a gente foi. Se a tendência é para o sexo desregrado, cuidado, você já faliu nisso. Tá? Se a tendência é para maledicência, cuidado. Porque numa próxima, se você continuar maledicente, você nasce mudo. Se você aprender a usar a palavra corretamente. Por isso que a gente falou no início, que antigamente tinha mais espíritos assim. Hoje a gente vê um ou outro. A maioria já está bem esclarecida para esse momento. Então, meus irmãos, o momento é agora. Nós estamos encarnados agora. Ainda dá tempo. Um vício que a gente eliminar nessa, a gente já deu um grande passo para a nossa evolução. Um defeito grave que a gente tem, se a gente conseguir contornar isso e transformar esse defeito em virtude, outro grande passo para a evolução. E é para isso que Deus nos concede corpos e mais corpos, né? E aí o Espírito diz assim: aproveite, ama e trabalha. Trabalha e serve. O próprio Jesus disse: aquele que quiser ser o maior, seja o servidor. Não queira ser servido. Né? E olha que frase importante. Perante o bem, e por bem a gente diz Deus, Jesus, quase sempre temos sido constantes na inconstância e fiéis à infidelidade. Infelizmente, nos esquecendo de que tudo se transforma, com exceção da necessidade de nos transformar. Olha que filosofia. Deu para entender, gente? Infelizmente, nós somos constantes na inconstância, não na fé, na nossa determinação. Tá? Somos fiéis à infidelidade aos mandamentos e ensinamentos de Jesus. E nos esquecemos que tudo na vida se transforma, com exceção da necessidade que a gente tem de se transformar a cada dia. E o que acontece com a humanidade, meus irmãos, há milênios? Aconteceu, foi bom que aconteceu, foi ruim, mas foi bom. A gente sabe que de todo mal resulta um bem, porque Deus é o bem supremo. Mas prestem atenção, o homem tem sido em todos os tempos o eterno inimigo da verdade, por causa de sermos inconstantes, infiéis. Nós fugimos da verdade, nós vamos para os caminhos escusos que nós escolhemos. Tem sido assim, ainda está sendo assim, principalmente agora que as portas dos umbrais foram abertas e
está essa leva que reencarnou aí, que vocês estão vendo o que está acontecendo com o mundo, né? A todos os fachos da luz, da verdade, opõe uma sombra para obscurecê-la ou para desnaturá-la, por conveniência ou por causa do seu egoísmo e do seu orgulho. É assim que a gente faz. A gente coloca uma sombra, na verdade, por causa do eu, do ego, né? É meu, ninguém tá. Você que se lasca, é eu. E assim a gente vive na inverdade e não na verdade. E o orgulho, então? Aí a gente lembra da parábola do joio e do trigo, né? Eles plantaram o trigo, depois o inimigo veio e plantou o joio, cresceram juntos. Aí quando os caras foram ver, meu senhor, o que nós vamos fazer? Vamos arrancar o joio? Não, deixa o joio lá na hora da colheita, colhe primeiro o trigo, depois colhe o joio, ata e fecha e põe fogo. Se for apanhar o joio, o trigo sai junto, morre também. Então, por que a gente diz isso? O joio está para o trigo, assim como o juízo humano está para as manifestações superiores. Ao invés da gente assimilar, né? Estudar, assimilar e levar para os outros e exemplificar, a gente abafa o trigo com o joio da mentira, com a sombra que a gente coloca em cima da verdade, por causa da nossa conveniência, às vezes. Aconteceu aqui na Terra, veja que toda a doutrina, por mais clara e pura que ela seja, no mesmo momento em que é concedida aos homens, ela já suscita inimigos que a desvirtuam ou trucidam pelos interesseiros e interessados em manter a ignorância geral. Não foi o que aconteceu com o cristianismo? Por que Jesus falou que enviaria o Consolador prometido? Porque ele sabia que a verdade ia ser deturpada, que os cristãos iam ser perseguidos, que as seitas que na época seguiam a verdade seriam exterminadas. Haja visto os catáros, os cátaros, os essênios, todas as comunidades foram dizimadas pelas cruzadas, por aquelas coisas lá do Constantino, que fundou a religião, mas na religião dele não seguia os 10 mandamentos, que podia matar em nome de Deus, né? Mas tudo isso foi necessário. E nós estamos vendo hoje, vivendo hoje, segundo o Haroldo Dutra, a reencarnação desse povo aí das cruzadas, da Inquisição. Estão todos reencarnados no Brasil. Coração do mundo, né? Coração do mundo não é para fazer bonitinho, não. É para trazer para cá as piores feras. Porque além de ser coração do mundo, é a pátria do Evangelho. O Brasil é o país que tem mais religiões em todo o mundo. Pátria do Evangelho. Né? Dá para ver como Deus é misericordioso? Então, meus irmãos, não sejamos como o joio. Nós temos que ser trigo. Né? E nesta encarnação, gente, o momento é agora. Procuremos atentar para a grande mensagem do Cristo, cujos ensinamentos se resumem no amor a Deus, no amor ao próximo, como a si mesmo.
Amor a Deus, amor ao próximo e amor a si mesmo. Começando pelo si mesmo. Porque quem não ama a si mesmo não pode amar o próximo. E muito menos amar a Deus. Enquanto eu não aprender que amar o próximo é fazer para ele o que eu gostaria que ele me fizesse, eu não amo o meu próximo. É o uso do livre-arbítrio. Eu vou fazer, peraí, mas está certo. Qual consequência vai ter isso? E a pessoa? Ela vai ser prejudicada. Será que eu gostaria de estar no lugar dela e ela no meu? Não, então não faça. É a maneira de errar menos, né, gente? Então o momento é agora. Nós estamos chegando no ápice, onde a gente precisa ter os quesitos básicos necessários para permanecermos no mundo que está se regenerando. Ainda não é regenerador e nem vai ser assim. Né? Assim não. É gradativo. Mas a gente pelo menos tem que estar voltado para o bem. Porque no regenerador prepondera o bem e não o mal, como no provas e expiações, do qual nós estamos saindo. A gente tem que entender bem isso. Então deixar tudo que é mal, colocar os pés no caminho do bem. Tá? E essa é a mensagem do Cristo, né? Isso daí a gente consegue, meus irmãos, pelo trabalho, pela abnegação, pelo sacrifício, pela prática das virtudes ativas, que são todas elas enquadradas como caridade, e é o amor em ação. E principalmente, meus irmãos, priorizando todos os princípios de fraternidade que Jesus estabeleceu. Porque só a fraternidade consegue resolver todas as questões sociais que estabelecem a paz no mundo. Porque fraternidade implica respeito, e respeito é compreensão, é amor, é perdão. Se o homem não chegar nisso, não tem paz no mundo. Tá? E não tem justiça social. E quanto eu quiser mais para mim do que não tem justiça. O que nós estamos vendo aí? O farto exemplo dos políticos desse povo, no mundo inteiro, não é só aqui não. Aqui está pior um pouco, né? Mas Deus sabe. Então, meus irmãos, o chamado é para a gente assumir a parte que nos compete, assumir a nossa reencarnação, o nosso compromisso reencarnatório. Não divulguem o bem, ou melhor, não divulguem o mal. Vocês assustaram, né? Gente, o mal não merece comentário. Vamos divulgar o bem, o amor. O mal já está cheio aí. Não precisa mais um para falar mal. Eu vou contar para ela que eu vi que o fulano matou o ciclano, queimou o filho. Gente, para com isso. Vamos mandar fruto bom. Né? O nosso compromisso é com o bem. Nós reencarnamos para nos tornar melhores. Ninguém vai pedir uma reencarnação lá no plano espiritual para falar que quero vir pior do que eu fui na outra. Você não reencarna. Só vai reencarnar junto com essa turma que reencarnou no umbral aí, que estavam fugindo da reencarnação há milênios também. Então, meus irmãos, compromisso. Reencarnação é compromisso. Cada um assuma o seu. Tá? Divulgue o bem. Esqueça e não comente o mal. E lembre-se
do propósito divino que cada um de nós aqui tem. Você sabe qual que é o propósito divino? Eu também não sabia muito bem, não. Até que um palestrante muito letrado que veio de Poços, ele falou: é a gente chegar à perfeição e ser um Cristo planetário. Calcula, você chegar lá onde chegou Jesus e Deus falar não, né? Deus não fala porque ele é energia, mas ele plasma na tua mente: você vai ser responsável por um dos mundos que eu estou criando, como ele fez com Cristo, que é o responsável por esse mundo aqui. É para isso que Deus está criando, gente. Por isso que o universo ainda está em expansão. Haja mundo, né? Então, cada um tem um compromisso perante a sua consciência, e a sua consciência é Deus em ação. Lembra o que foi falado para Moisés? Eu sou o que eu sou. Eu sou Deus em ação em você, em mim. Por isso que ninguém faz o mal a não ser para Deus. Porque se eu fizer o mal para ela, eu estou fazendo o mal para o Deus dela, que é o mesmo que é o meu Deus. Estou fazendo o mal para mim mesmo. Né? Quem vai ter que se ver com a lei é quem fez o mal. Ficou alguma dúvida? Então fica aqui a pergunta. Né? Será que a gente não acha que está na hora de acabar com essa mesmice reencarnatória e começar a fazer diferente e muito mais diferente do bem? Uma boa noite a todos, obrigado pela atenção. Agradeço em nome da casa as suas palavras. E então vamos dar por encerrado a nossa primeira parte do nosso trabalho da noite de hoje, agradecendo a Deus por estarmos aqui, a oportunidade de estar aqui trabalhando, agradecendo a Deus a oportunidade de vir aqui buscar alguma ajuda e sintonizando os nossos pensamentos com a espiritualidade maior que aqui já está presente, enquanto aguardamos ser chamado para as salas de passe ou a sala de saúde, tá? Então, Pai nosso, que estais no céu, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos aqueles que nos ofendido, e não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos de todos os males, que assim seja. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Jesus, rogai por nós, peregrinos, agora e na hora de nossa passagem pela Fala do curso, Tati. Aí nós temos um aviso que nós vamos começar, a Eveline que está aqui, ela vai começar Curso básico. um curso básico sobre espiritismo, Dia 26. dia 26 de março, que vai ser todas as quintas-feiras, às 9h30, começa às 7h30 da noite. Então, todos aqueles que tiverem algum interesse, ou então conhecer alguém, algum familiar, algum amigo que sabe que tem algum interesse, estão todos convidados, tá? Mais informações com a nossa irmã aqui, Eveline. Aí eu peço para
e passe essa informação para aquelas pessoas